Premiação para o Santa Cruz chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre a classificação, fazendo uma boa primeira fase, apesar de um momento conturbado. As cotas em comparação, por exemplo, da Série D com o valor garantido com acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E pensando mais à frente, o Santa Cruz é um dos principais clubes do futebol brasileiro, precisa estar na primeira divisão. A diferença que é você jogar a escadinha do Brasileirão, né? Série A, Série B, Série C, e o quanto isso pode ser importante sim pensar no longo prazo com a chegada de uma SAF, maiores investimentos e galgar voos maiores, mas o primeiro passo é o Sergipe nesta segunda fase da Série D. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Santa Cruz com a Fute Fanatics. Utilizando o link na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix. Como, por exemplo, a camisa desta atual temporada você encontra por R$ 269,90 no tamanho M, e há a possibilidade também de personalização, com o seu nome e o número nas costas, a partir de R$ 15. Tá? E lembrando, essa camisa você teria no pagamento via Pix R$ 26,90 de desconto, tá? Com envios para todo o país também. Essas e outras ofertas eu separei para vocês, tanto de clubes do futebol brasileiro, internacional, outros acessórios também em promoção na Fute Fanatics, o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a classificação do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, fazendo sim uma boa primeira fase. É claro, pela forma que começou, o torcedor esperava uma classificação na primeira posição de forma tranquila, né? O Santa Cruz arrebentou nas primeiras 8, 7 rodadas, né? Principalmente, era um Santa Cruz imbatível. Veio o momento de oscilação, isso faz parte do campeonato de pontos corridos, mas a classificação ainda de forma honrosa, a camisa que veste, estando na segunda colocação, a mesma quantidade de pontos, de vitórias em relação ao primeiro colocado, que foi o América de Natal, e claro, deixando uma última boa impressão para o seu torcedor com a goleada em casa frente ao 13. Então, com uma boa campanha, a classificação para a próxima fase, tendo o próximo adversário, o Sergipe, que terminou na terceira colocação do grupo A4, com 22 pontos. Em caso de classificação, o Santa Cruz enfrentaria a equipe do Altos, do Piauí, ou o Independência do Acre. A tendência é a gente ter mais um confronto nordestino na terceira fase também da Série D. Se fosse para a gente destacar aqui, né, alguns confrontos também grandes nesta fase, eu destacaria Misto e Portuguesa, outros dois clubes tradicionais, né, no futebol brasileiro. Inter de Limeira e Marcílio Dias também vejo como um grande jogo. Ferroviário e Asa também, um dos maiores clubes, né, no Nordeste. E não tem como a gente destacar, claro, em termos de camisa, Santa Cruz também enfrenta um adversário difícil, mesmo em uma fase ruim nos últimos anos. O Sergipe também tem uma camisa pesada. Falando em termos de valores, né, neste ano, a Série D do Campeonato Brasileiro, ela garante aos clubes um total de R$ 458 mil para a primeira fase, tá bom? O ano passado era um valor aproximado de 400 mil. Então, na primeira fase, o Santa já colocou esse valor no bolso. Com a classificação para a segunda fase, podemos já adicionar mais R$ 170 mil para os cofres corais, ou seja, 170 mil mais 458, que foi o valor da primeira fase. Então, o Santa Cruz até agora já tem R$ 628 mil garantidos. Com a classificação para as próximas fases, se o Santa passa do Sergipe, ele já recebe mais 170, depois mais 170. As quartas, o jogo do acesso, quem passar também ganha mais 170, e apenas só lá na final, né, o finalista recebe 250 mil. Então vamos falar aqui de uma campanha do Santa Cruz, por exemplo, subindo para a primeira divisão, ele já teria garantido, por exemplo, subindo para a terceira divisão, ele já teria garantido em premiação na Série D R$ 968 mil. Se for campeão, uma premiação de 1 milhão e 200. Claro que é sim um valor muito baixo, né, para os clubes que estão disputando. A CBF vem tentando melhorar essas questões nas últimas temporadas, mas ainda é um campeonato, no meu entendimento,
pouco valorizado. Em termos de atenção, de patrocínio, a CBF poderia fazer um produto muito melhor. Então, se a gente está falando aqui que o melhor dos cenários, né, é o Santa Cruz receber com o título da Série D 1.200.000 reais, pô, é muito pouco. Na Série C, qual é esse valor, Guilherme? Eu respondo aqui para vocês agora. Somente pela primeira fase, a participação na fase de grupos, a equipe na Série C recebe 1.400.000. Então, enquanto o Santa nessa temporada ele teve garantido 458.000 na Série D, na Série C esse mínimo garantido é de 1.400.000, tá? Já sendo um valor de 200.000 a mais do que no ano passado. Então, se a gente for olhar para o futuro, né, estamos falando de no mínimo 1.600.000, 1.700.000 para jogar a Série C. Em comparação com 458 garantidos nesta Série D, já estamos falando de um aumento de 1.250.000 reais, ou pelo menos quase 4 vezes mais do que o Santa tem de direito neste ano. Claro que é um valor ainda muito pouco, mas, por exemplo, se o Santa Cruz for campeão da Série D nessa temporada, não chegaria nem a 1,5 milhão de reais, enquanto isso, na Série C, esse valor pode ser muito maior, superando a casa dos 2,5 milhões. E aí, por isso que eu falo da importância de olhar essa escadinha. Claro, saindo da Série D é algo primordial, fase a fase, mas olhar a Série B, a Série A, também como objetivo para as próximas temporadas. Eu entendo que o clube, né, ele tem que ir passo a passo, não tem como chegar à primeira divisão sem passar pela Série C, pela Série B, então o primeiro passo agora é focar nessa fase decisiva, aproveitar-se também da tabela, não são compromissos fáceis, tá? Já até imaginando aqui uma próxima fase, quem poderia cruzar lá na frente com o Santa Cruz, por exemplo, no jogo do acesso, poderiam ser camisas pesadas também, como do próprio América de Natal, da Tuna Luso, do próprio Central também, que fez uma grande primeira fase. Não será fácil, mas precisa sim de ganhar fôlego com o Marcelo Cabo agora, retomar as vitórias, a confiança do seu torcedor e o próximo jogo em casa também, que já seja com a classificação contra o Sergipe. Então, beleza, já falei sobre essa premiação garantida. Até agora o Santa quase colocou no bolso aí 700.000 reais, enquanto na Série C esse valor mínimo garantido já seria de pelo menos 1.700.000, 1.600.000 para o ano que vem. Isso falando só de cota, né? Nem mencionando, por exemplo, a questão de bilheteria, sócio-torcedor que aumenta muito mais, a visibilidade também dos times com os patrocinadores, o potencial de revenda também de jogadores do seu elenco. E se a gente for olhar mais à frente, quanto recebe, por exemplo, os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro? Nessa temporada ficou um valor abaixo do que se esperava, mantendo-se algo próximo do ano passado, entre 11 e 12 milhões de reais. Essa deve ser a premiação para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Enquanto na Série A, você pode até estar se perguntando, quanto um clube, por exemplo, como o Santa Cruz, poderia receber na Série A do Campeonato Brasileiro? E um valor assim, uma conta de padeiro, tá? O mínimo que um clube com a camisa, com torcida igual é o Santa Cruz, recebe na Série A, primeiro ano de participação, é 100 milhões de reais. Então, vamos pegar a escadinha agora de novo, né? Enquanto na Série D você tem 458 mil garantidos iniciais, na Série C 1.200.000, na Série B 11, 12 milhões de reais, na Série A no mínimo 100 milhões. E isso, se você não fizer uma boa campanha, ainda tem uma baita premiação lá pela colocação final, pode chegar em 125, 150 milhões de reais tranquilamente. É uma diferença muito grande. Eu concordo que tem que haver uma diferença, claro, mas a minha ponderação, assim, o meu descontentamento é a CBF oferecer tão pouco aos clubes, tá? Eu acho que, assim, se a gente pensasse em um futebol minimamente melhor, não faria tanta diferença assim a CBF pegar, não estou nem falando de tirar dos clubes da Série A, mas com uma receita tão grande que tem, por exemplo, com a própria seleção brasileira, o investimento no futebol de base, no futebol da Série D, Série C do Campeonato Brasileiro é muito pouco, né? Até mesmo no futebol feminino. Eu acho que a CBF poderia ter um pouquinho mais de atenção com seus clubes. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, falando também sobre essa importância de chegar à Série C. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!